Bom dia, mamães, bom dia, papais, bom dia a todos e todas nesse domingo especial, nessa escola especial do Dia das Mães. Estou aqui falando a vocês e para mim é um privilégio falar ao coração dos meus amados, das minhas amadas, em especial hoje ao coração das mamães. Eu quero convidar vocês para nós louvarmos a Deus, para nós bendizermos o seu santo nome, agradecermos a Ele através das nossas orações. Então, que onde você estiver, você possa curvar a sua cabeça e agradecer ao Senhor, bendizer o seu santo nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paizinho, como disse Maria, a nossa alma engrandece ao Senhor e o nosso espírito se alegra em Deus nesse dia, o nosso Salvador. Pai, nós invocamos a Tua presença, a Tua glória sobre a vida, Deus, das nossas mães, sobre a vida de cada mulher, ó Deus, que o Senhor capacitou, Pai, com a dádiva, Deus, de gerar filhos, de gerar vida. Pai, muito obrigado. Obrigada por isso, Pai. Obrigada pela vida das nossas mães. Obrigada pela vida da Tua igreja, que o Senhor também dotou com a capacidade, Pai, de gerar vidas para o Senhor através de Cristo Jesus. Pai, que o Senhor unja o nosso coração, que o Senhor unja, ó Deus, a nossa mente, que o Senhor unja, ó Deus, a nossa vida, que o Senhor abençoe o nosso estudo e que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida de cada irmão e irmã nesse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nesse dia, Deus nos inspirou a falarmos um pouco sobre maternidade. E eu escolhi o texto de Maria para nós falarmos à luz da maternidade de Maria, também um pouco sobre a nossa própria maternidade, sobre a maternidade das nossas irmãs e também sobre a maternidade da igreja, né? Porque a igreja também, Deus adotou de capacidade para gerar filhos e filhas espirituais para Ele. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Oh, aleluia, glórias a Deus. Que coisa maravilhosa
né? O anjo traz a mensagem a Maria. O anjo disse: salve, ó agraciada. Maria foi escolhida, Maria teve o privilégio de ser escolhida para ser mãe do Salvador. E Maria tinha consciência do quanto esse chamado de Deus para sua vida era especial, mas também um chamado muito difícil. O que ele tem de especial também tem de difícil, irmãos e irmãs. A maternidade, ela é algo muito especial, é algo maravilhoso, mas ela não deve ser romantizada, porque a maternidade é algo muito difícil. E Maria estava em condições ainda mais difíceis ainda, mas Deus a chamou, Deus infinito, o Criador do universo, que se tornaram ser humano através do ventre de Maria para salvar toda a humanidade. E Maria, ela se coloca nas mãos do Senhor. E uma frase que resume muito toda a vida de Maria. E nós precisamos pegar para nós, a igreja precisa pegar essa frase para nós. Ela diz assim para Deus: aqui está a tua serva. Aqui está a tua serva, Senhor, faça em mim aquilo que bem te aprouver. Maria, ela é uma jovem, e como toda jovem, ela é cheia de sonhos. Ela está aguardando, ansiando ali o seu amado vir buscá-la. Ela está comprometida com José e ela está vivendo todo um planejamento de vida, de um casamento pleno, feliz. Eu acredito que Maria é aquela jovem que está ali andando pelo campo, sonhando, com o seu amado, e de repente Deus traz outros planos para Maria. E Maria, ela realinha seus sonhos em Deus. E é interessante que por maiores que sejam esses sonhos, tremendos que sejam esses sonhos, Maria, ela praticamente desiste dos seus sonhos em prol do sonho de Deus. E Deus é tão misericordioso que Ele realinha ali todo o seu plano eterno para também caber dentro do sonho de Maria, dentro do sonho de José, que era estar casados. Maria, ela vai experimentar uma mudança radical em sua vida para gestar o Filho de Deus. Assim como todas as mulheres, elas experimentam uma mudança radical de vida para gerar filhos e gerar filhas. Mas Maria tinha um porém, porque ao aparecer grávida, ela não tinha nenhuma garantia que o seu noivo entenderia aquela situação. E ela poderia ser abandonada pelo seu noivo e podia até ser apedrejada sob acusação de adultério. Ela poderia ser apedrejada em praça pública, irmãos e irmãs. Maria foi muito corajosa. E eu sei que para gerar um filho, todas nós precisamos de muita coragem, porque são tantas as mudanças, são tantos os desafios, e esses desafios por muitas vezes são ameaçadores, são muito difíceis. Mas quantas mulheres, e eu estou me referindo agora a você, querida, quantas mulheres, em detrimento de todas as dificuldades, têm abraçado a maternidade com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto zelo. Maria, ela nos dá uma dica que é muito importante para nós, mães. A maternidade dela é uma maternidade dependente de Deus. Dependente porque ela reconhece o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é glorioso.
e o quanto ela se sente honrada sendo uma jovem pobre, humilde, desposada de um carpinteiro, habitando numa cidade tão estranha, tão difícil como Nazaré. Mas ela reconhece o quanto Deus é poderoso e o quanto ela é agraciada, né, com o Senhor. E eu fiquei pensando, irmãos e irmãs, uma vez eu já ouvi muitas frases, né? Muitas vezes essa frase, as pessoas dizendo: pobre não devia ter filho, né? Pobre não devia ter filho. Isso me faz pensar como Deus é soberano, como Deus é glorioso, e Deus escolheu uma moça pobre, uma moça humilde, para ser a mãe do seu filho. Isso nos diz também, né, que apesar de pobres, e quantas mães são pobres e enfrentam tanta dificuldade para criar os seus filhos, mas sabe, Deus está dizendo nesta manhã que Ele se coloca ao seu lado, mulher, que Ele se coloca ao seu lado, você que é mãe, você que enfrenta dificuldade para cuidar do seu filho. Deus se coloca ao seu lado. E assim como Ele escolheu Maria para gestar o seu filho, uma moça pobre e humilde, de uma cidade, né, tão mal falada, tão difícil, mas o Senhor a escolheu. E eu quero dizer para você, querido, querida, em nome de Jesus, que Deus escolhe as coisas frágeis desse mundo para confundir aquelas que são fortes. Então a maternidade de Maria é cheia de desafios, mas também cheia de alegrias, assim como a maternidade de todas nós. E por isso eu percebo que por a maternidade ela ter tantos desafios, ela precisa de muito suporte. E o primeiro suporte que Maria tem é o suporte de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus do Universo. E o segundo suporte, a gente vê que Maria tem um suporte aí do anjo, né? O anjo está ali cuidando. Quando José não acredita na palavra de Maria, o anjo vai lá e fala para José: olha, o que Maria está gerando é um ente santo. José vê o anjo, né? Então Maria tem o suporte de Deus, Maria tem o suporte do anjo, e depois Maria tem o suporte do seu amado, de José. José dedica totalmente àquela gravidez, José dedica totalmente a Maria e de cuidar ali. E eu fiquei pensando quanto que a maternidade ela precisa de suporte de outras pessoas. Nós vivemos numa sociedade que por muitas vezes coloca toda a responsabilidade tanto de gestar, como de educar, como de criar em cima das mães. Quando essa responsabilidade ela devia ser partilhada, precisa de suporte, né? De suporte do pai, de suporte de outras pessoas, por ser uma missão tão difícil. Amém, queridos e queridas? Então, Maria precisou de suporte e teve o suporte. E eu espero em Deus que você, mãe, também tenha ajuda. Também se deixe ajudar na condução, na criação dos seus filhos, porque a gente precisa desse suporte. Porque educar filhos é algo desafiador. Então eu quero apontar aqui alguns desafios de Maria. Primeiro desafio, ela está grávida e ela precisa viajar 130 quilômetros, ou no jumentinho ou a pé, ou no jumentinho, eu acredito que era assim, ora no jumentinho, ora a pé, ora no jumentinho, ora a pé. E embora Maria tivesse no seu ventre o Filho de Deus, ela caminha a pé ou caminha de jumentinho. Embora o seu filho, o filho no seu ventre é prometido reinar para todo sempre,
assumir o trono de Davi, mas Maria caminha a pé e caminha no jumentinho. Então, queridos e queridas, muitas vezes gestar filhos e filhas é algo desafiador, mas eu quero dizer que Deus, Ele está do nosso lado, Ele está conosco, Ele está caminhando conosco. Um outro desafio enorme que Maria atravessa, quando o rei Herodes ele manda matar todas as crianças e eles precisam fugir para o Egito. Então Maria assume ali uma postura de muita coragem, de andar, de atravessar o deserto, de ir para o Egito, de se tornar uma forasteira, de se tornar uma estrangeira por amor do seu filho. E eu, refletindo sobre isso, pensei também, quantas mães neste momento atravessam a dificuldade de ter que deixar a sua terra natal com seu filho no colo para a sobrevivência do seu filho. Quantas mães têm que deixar suas nações porque suas nações estão em guerra e oferecem perigo para os seus filhos? Quantas mães têm que deixar os seus países, suas terras natais por causa da fome que ameaça os seus filhos? E quando se vê em um lugar, numa terra estrangeira, irmãos, muitas vezes não são bem tratadas. E isso o que me faz refletir. Como nós temos acolhido as mães estrangeiras que chegam no nosso país? Para nós pensarmos um pouquinho, tá certo? Outro desafio antes desse que Maria enfrenta, Maria não tem um lugar adequado para dar luz ao seu filho. Isso me faz pensar o quantas mães não têm assistência médica, não têm assistência na sua saúde, porque nós não temos ainda um sistema de saúde adequado. Que o nosso coração possa se sensibilizar e que nós sejamos despertados e despertadas a apoiar essas mães, a orar por essas mães, a interceder por essas mães, a abençoar essas mães, a orar pelas mães também que, mesmo tendo condição de ter um bom sistema de saúde, um plano de saúde, enfrentam dificuldades na sua gestação. Que nós tenhamos essa sensibilidade de orarmos por essas mães queridas nesse dia. Em nome de Jesus. Maria, quando fica sabendo que o perigo, ela e José, quando fica sabendo que o perigo não ronda mais a vida do seu filho, eles voltam e criam Jesus em Nazaré. Jesus é chamado o Nazareno, porque ele é criado em Nazaré. Nazaré é uma cidade muito conturbada, pobre, uma cidade cheia de ladrões, de prostituição, uma cidade que é considerada uma região da sombra da morte. O Filho de Deus, aquele que é a fonte da vida, é criado ali naquele ambiente. Hoje, se nós formos pensar, Jesus estaria em uma favela, num lugar horrível, num lugar feio, num lugar que ninguém gosta, que ninguém aprova. Talvez Jesus estivesse sendo criado em meio a bandidos, a marginais. E eu fico pensando quantas mães criam seus filhos à mercê ali, né, da criminalidade. Quantas mães se
os corações apertados, com medo do crime, tomar os seus filhos. Que nós oremos por estas mães. Que nós oremos por estas mães que criam seus filhos em lugares perigosos. Aliás, né, irmãos e irmãs, o mundo é um lugar perigoso para criar filhos. Que nós oremos por todas as mães. E por mais que estejam em lugares melhores, o mundo ainda é um lugar perigoso. O comentário era que de Nazaré não poderia sair ninguém bom, mas o Filho de Deus foi gerado ali, naquele lugar de sombra e de morte, para que a sua luz pudesse resplandecer. Um outro desafio de Maria, olhando para esse texto, olhando para o texto sagrado, é que Maria teve que acompanhar Jesus no seu ministério, mesmo sem compreender toda aquela agenda do céu. Maria vai ao casamento, onde Jesus faz ali o primeiro milagre, e ela meio que força a barra. Jesus, olha aqui, faz um milagre. Jesus, por misericórdia, antecipa, né, ali o seu primeiro milagre, por causa do pedido da sua mãe querida. Então, irmãos e irmãs, Maria tem que compreender, acompanhar uma agenda de Jesus, uma agenda que ela não compreende. Então, ela vai guardando as coisas no coração. Quando Jesus tinha 12 anos e ela perde Jesus, Jesus disse para ela: olha, convinha que eu estivesse na casa do meu pai. Diz que ela vai guardando aquelas coisas no coração. Ela não compreende muito bem a agenda de Jesus, a agenda celestial, mas ela está ali apoiando, acompanhando o seu filho. E quantas vezes, irmãos e irmãs, os nossos filhos, eles dão passos maiores do que nós. Os nossos filhos e filhas, eles se tornam às vezes pessoas que Deus tem projetos para eles incompreensíveis, e mesmo assim nós, mães, nós temos que apoiá-los e caminhar com eles. Então eu vejo aqui na maternidade de Maria os desafios da nossa própria maternidade. Mas um dos maiores desafios agora para a gente encerrar foi o desafio quando Jesus foi condenado à morte e Maria se põe ali aos pés da cruz, vendo seu filho ser torturado, vendo seu filho ser morto, e ela sem compreender muito bem aquela agenda do céu, mas se colocando sempre ao lado do seu filho. E agora talvez eu vou falar para algumas mães que estão atravessando o desafio do luto, o desafio da dor, de perder um filho, de perder uma filha. E eu quero dizer para você, querido, querida, que talvez seja difícil compreender os planos de Deus, porque eles são maiores do que nós. Mas é exemplo de Maria. Confie no Senhor. Descansa o seu coração no Senhor. Entenda que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no pensamento humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então que você descanse o seu coração nos planos de Deus, mesmo sem compreender, mas que você receba a graça
consolo e da presença de Deus. E uma outra coisa final para nós prestarmos atenção é que Maria, ela estava ali junto com os discípulos, as discípulas. Ela estava como discípula depois da ressurreição de Cristo, esperando o derramar do Espírito Santo para continuar a obra do seu Filho junto com os outros discípulos e com os outros, com os apóstolos, posteriormente. Então, sendo um exemplo para a igreja, sendo um exemplo para nós, que estamos aqui e que temos essa missão, sob o poder do Espírito Santo, de continuar a obra de Jesus, de declarar esse mundo sombrio e tão difícil a grandeza de Jesus, a salvação em Jesus. Nesse mundo tão difícil, mães, pais, irmãos e irmãs, somos convidados a deixar a luz de Cristo brilhar nesse mundo sombrio, nesse mundo difícil. Que você tenha um Dia das Mães maravilhoso, abençoado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, nesse dia tão especial, nesse dia tão glorioso, e invocamos, ó Pai, sobre a vida do teu povo, a tua graça e o teu poder. Invocamos sobre a vida das nossas queridas mães, das mães da igreja do aeroporto. Nós invocamos a tua bênção e a tua graça. Nós invocamos a tua bênção e a tua graça sobre todas as mães, principalmente as mães mencionadas aqui nesta palavra, Senhor. As mães que sofrem todos os desafios. Nós as colocamos diante de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Beijo para vocês.